e uns com os outros, como é o tema deste ano, Pai. Agora, Senhor, pedimos que mais uma vez o Senhor use a vida do Teu Filho, Pastor Douglas, para falar aos nossos corações. Obrigado pela sua vida, Deus, a sua vida entregue, consagrada ao Senhor. Obrigado pelo ministério, Deus, que Ele desempenha aqui em nossa igreja, ó Deus, honrando ao Teu santo nome, ó Deus, e sendo um instrumento vivo nas Tuas mãos para alcançar jovens e adolescentes e a igreja como um todo, Pai. Muito obrigado, Pai. Nós te pedimos agora, usa-o mais uma vez, de maneira poderosa, para falar aos nossos corações, Pai. Fica conosco, abre o ouvido espiritual de cada um aqui, para que essas palavras ditas pelo Teu servo e vindas do Teu trono de graça, ó Deus, possam surtir efeito em nossos corações, Pai. Fala conosco, nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém? Deixa eu só, antes de começar aqui, agradecer a Deus aqui publicamente agora, pelo dia 7, né? Pastor Davidson, 20 anos aqui com a gente. O meu agradecimento pessoal já fiz no privado, mas em nome da igreja aqui, em nome da juventude também, queria agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor representa, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz, e até por aquilo que o Senhor ainda vai fazer, que a gente ainda vai usufruir muita coisa pela frente. Que Deus te dê longos anos, te dê energia, te dê força, te dê paciência. Carla, você não preciso nem falar, você é parte disso total. A gente cita que há o ministério do pastor Davidson, mas um homem sem uma mulher de Deus por trás é só um homem. E aí, um homem só é muito pouco. Você sabe disso. Então, Deus abençoe sua vida. Obrigado por vocês, obrigado pela família de vocês e pelo desafio que vocês aceitaram de estar aqui. Pensei que o Minissani está ali, ó. O que é isso? Está assim, ó. Meu parabéns, cadê? Aniversário do Minissani hoje, 20 anos. Ali, ó, tá trabalhando. É porque eu falei para ele. Caramba, aí, viu? Nosso tecladista ali, homem de Deus, solteiro ainda. Então, moças, nessa faixa etária aí dos 20 anos, o rapaz está solteiro. Moças de Deus. Você conhece, né? De repente, na sua família, tem lá uma moça de Deus. Ó, tem um homem de Deus ali, ó. Está ali preocupado, porque eu falei para ele que a bateria não está 100% do telefone. Do quê? Microfone. Parece telefone com microfone. E aí ele está ali preocupado para poder resolver, mas ainda aguenta uns minutinhos aqui. A hora que acabar, vocês me ajudam aqui. Quero também falar, irmãos, rapidinho. Eu sei que passou no Jornal da PIB, mas a escola dentro e fora está chegando. E aí, alguns jovens estão sem grana, tá? Existe hoje um intuito no coração de muitos de fazer a escola dentro e fora, mas sem grana fica difícil. Eles estão se propondo a vender algumas coisas, né? E aí eu sei que alguns irmãos falam, ai meu Deus, eu não aguento mais comprar. Quem não quiser comprar, doa. Doa o dinheiro, você não precisa comprar. A gente quer o dinheiro, irmão, a gente não quer vender nada, a gente quer o dinheiro. Estou sendo honesto aqui, então, viu alguém vendendo, compra, doa, faz alguma coisa aí. Eles também estão organizando um almoço, acredito que vai ficar para o dia 25. Então já se programa para você poder ali adquirir o seu marmitex ali, a sua quentinha, e poder ajudar dessa forma essa galera a estar. Não é só para jovens a escola dentro e fora. Eu queria frisar isso aqui. Não é só para jovens. Vou falar. Existe um mito de que as pessoas pensam, isso é só para gente nova. Irmão, vamos lá. Dia 22 agora eu vou fazer 46 anos. Estarei aqui. Pastor Davidson tem um pouquinho a mais. Daqui a pouco está batendo ali na casa dos 60 já. Vai estar aqui. Doutora Carla, pastora Tânia. Então a gente tem aí um pessoal que vai estar com a gente que tem também um pouco mais de idade. Não é nada fora assim, meu Deus, ninguém aguenta. Aguenta, só é um ritmo intenso. É um ritmo intenso. Você vai entender que você vai estar aqui, vai ter uma certa disciplina. É hora de ler a Bíblia, nós vamos ler a Bíblia. É hora de orar, nós vamos orar. É hora de fazer devocional, vai fazer devocional. É hora de evangelizar, vamos evangelizar. Vai ter uma hora para tudo. Mas, se você entrar junto com a gente nessa disciplina, você consegue ficar aqui com a gente tranquilamente. Para mim, o maior desafio de verdade é dormir ali, que a gente tem o dormitório masculino, mas depois que eu peguei a manha de pegar um colchão legal, tranquilo, nunca mais tive problema. Dava ruim para mim na hora do colchonete, mas com um colchãozinho legal, eu fico de boa. Então,
Se você quiser participar, se inscreva, vale muito a pena, irmão. Nós chamamos de escola dentro e fora, porque aqui a gente vai estar aprendendo algumas coisas, princípios da nossa caminhada cristã, especialmente sobre oração, discipulado e evangelismo, tá? Então a gente vai aprender muito sobre isso, tanto nas oficinas, quanto também na prática. Nós vamos ler o Novo Testamento todo durante os dias do dentro e fora, vamos fazer uma maratona de leitura bíblica, vamos para as ruas evangelizar as pessoas que estão lá no carnaval, vai ter sala de oração aqui, nós vamos ter os momentos de devocional, nós vamos ter os cultos, então vai ser algo incrível. A gente está preparando muitos detalhes esse ano aí, né, para a galera, as lembrancinhas, o kit, né, para ser usado ali durante o dentro e fora, e vai ficar incrível. Mas, de novo, precisamos da ajuda de vocês. Se você, irmão, pode nos ajudar, eu quero doar, procura a gente, porque são muitos dias de alimentação. Além da alimentação, tem camisa, tem esse material que a gente está falando que quer fazer, e isso, o custo das coisas está muito alto. Eu não sei se vocês repararam como as coisas estão caras, né? Vocês devem ter reparado que o salário de vocês deve estar indo embora fácil. Então, irmãos, olhando para tudo isso, a gente sabe que a gente cobrou um valor até abaixo do que deveria ser. Mas a gente fez isso porque a gente quer todo mundo junto aqui, Deus vai abrindo as portas, Deus vai fazendo milagre. Ele sempre fez, em tudo que a gente fez aqui, nunca faltou nada. Então, se você pode, irmão, fazer uma doação, faça uma doação. E você vai estar abençoando. Se você conhece alguém que quer estar na escola dentro e fora e não tem dinheiro, você pode ser o patrocinador dessa pessoa. Ou você pode procurar ali, de repente, a Laís e falar, estou sabendo que vocês estão querendo montar um kit bem legal para todos os inscritos na escola dentro e fora receberem. Eu quero ajudar nessa missão aí. E aí você vai ser, então, um dos ajudadores. Amém? Ixi. Amém. Amém. Falei que eu precisava de doação, o pessoal, um amém, quase que... Amém. Dá um tapa assim nas costas do irmão para ele desengasgar esse amém aí e dizer amém em nome de Jesus. Aliás, pastor Iris, você deveria estar na escola dentro e fora. Você seria incrível com a gente aqui, cara. Eu jogo aqui, porque aí o cara, tipo assim, ele fala, meu Deus, agora eu tenho que ir, porque o pastor falou lá do altar. É isso aí, né? Então vamos lá, irmão, vamos para a mensagem de hoje. Vamos para a mensagem, porque Deus tem muito para falar com a gente. E eu coloquei um tema nessa mensagem hoje, o tema é decida continuar. Decida continuar. Tem tanta coisa que acontece na vida da gente que faz a gente pensar em parar, faz a gente pensar em desistir. E aí eu não estou falando de um assunto ou de outro, em todas as áreas da sua vida. Parece que acontece alguma coisa e a gente fala assim, vou parar, vou desistir. Você já deve ter enfrentado algum momento difícil na sua caminhada, que você olhou e falou assim, não dá mais não, chega, vou desistir, vou parar, não vou tentar de novo, já fiz isso várias vezes e não deu certo, não quero continuar, chega, cansei de sofrer, cansei de apanhar, cansei de me decepcionar. Aí a gente fala, vou desistir. Mas eu queria dizer para você, hoje já de início, não desista, decida continuar. Esse é o tema. O Lacerda fez uma arte legal ali, e aí remete ali ao videogame, né? Sabe quando você está jogando videogame? E aí acho que a maioria aqui, se não jogou, já viu alguém jogando? Você está jogando videogame e tal, de repente perdeu. Você morreu no jogo. Aí o videogame dá uma opção assim, você quer continuar? Olha lá, tá lá, continue, sim ou não? Aí você diz sim, você continua jogando. Se você disser não, o jogo para. E a ideia aqui é que o Espírito Santo vai estar nos dando sempre a condição de continuar, tá bom? Sempre ele vai nos dar essa condição. Inclusive, continuar a buscar mais profundidade em Deus. O tema da nossa igreja esse ano é intimidade. E eu já vi muitas vezes isso acontecer, muitas vezes já aconteceu comigo. Laís falou hoje na mensagem pela manhã um pouco da experiência dela, né, sobre leitura bíblica. Aliás, responsabilidade de pregar aqui hoje, depois que ela pregou aqui de manhã, porque pregou muito, né, aí me dificulta aqui. Quem estava de manhã vai fazer uma comparação, então, irmãos, reseta tudo aí para poder me dar uma chance de ser ouvido, em nome de Jesus. E aí ela falou um pouco ali da dificuldade de continuar ali, perder o ritmo da leitura bíblica, por exemplo. Quantas vezes, irmão, que procurando intimidade com Deus, chegou uma hora que você falou assim, já não vou orar mais não,
Eu já orei tanto por isso, para que eu vou continuar orando? Eu já pedi a Deus, eu já insisti, nunca aconteceu, para que eu vou continuar orando? Quantas pessoas, quantos casos você já ouviu assim? Pessoas que desistiram de orar, pessoas que desistiram de ler a Bíblia. Eu já passei algumas vezes na minha vida por leituras bíblicas frustradas, né? Eu já contei isso em outro lugar. O livro que me fazia parar era Ezequiel. Eu sei que todo mundo vai lembrar aí de alguns textos muito legais em Ezequiel, verdade, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 37 e tal, muito legal. Mas, irmão, tem umas partes em Ezequiel, que é medição do templo para lá e para cá, que você fica atordoado. E muitas vezes eu iniciei uma leitura bíblica e parei ali, né? Ainda novo, claro, né? É garoto, mas ali querendo completar a leitura bíblica, sabe? É importante você ter isso. Eu estava conversando com alguns adolescentes hoje, eu falei que é importante você ter na sua vida essa meta. Eu completei a leitura bíblica. Porque às vezes a gente fica naquela, eu não gosto de ler assim corrido não, pastor. Eu gosto de ler assim. Hoje eu leio Efésios, aí amanhã eu quero ler um Salmo. Só que no final das contas você não lê tudo. Você tem uma mensagem incrível que é completa, mas você só quer um pedaço. Você só quer uma frase. E você precisa de mais. Então, não desista de avançar na sua vida espiritual. Não desista de ir para a igreja. Quantas pessoas já desistiram? E aí a gente fala para você, não desiste, continua, segue em frente. Não deixe os problemas te fazerem desistir. Seja como for, a gente vai falar de uma história hoje, de uma pessoa que ela tinha tudo para ter desistido. Aliás, uma não, duas, né? Tinha tudo para ter desistido, tinha tudo para ter parado, tinha tudo para ter falado assim, eu não vou tentar de novo, eu não vou prosseguir, já deu tudo errado até agora, então parei por aqui. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Ruth, capítulo 2, versículo 2. Ruth 2, 2. O texto já está projetado lá para a gente. Mas eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler outros textos também. É claro que serão projetados, mas eu já falei aqui outras vezes. Aqui vocês não vão ter esse problema, em nome de Jesus. O pessoal vai colocar o texto bíblico, de verdade. Mas existem pessoas que, para dar uma forçada na mensagem, o cara busca uma palavra que não tem nenhuma tradução, é só na tradução dele. Aí ele joga e tem muita gente que aceita. Então, confira sempre na sua Bíblia. Confira se a palavra está realmente dizendo aquilo. Pode não ser a mesma palavra, exatamente as mesmas palavras, mas o contexto tem que ser o mesmo, tá? Vamos lá, diz assim o texto, ó. Ruth, a moabita, disse a Noemi, vou, repita comigo, vou. Gente, repita comigo, vou. Aí, ó, como fica mais bonito. Não, vou. Vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Eu só quero ler esse versículo por enquanto. Eu vou dar o contexto para vocês e vou fazer vocês pensarem em algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, a vida de Ruth e a vida de Noemi não estavam nada fácil nessa época aqui. Quando ela toma uma decisão dizendo que ela vai recolher espigas, já é algo incrível. Ela está realmente aceitando um desafio muito grande, porque nem era trabalho para uma mulher fazer. Mas ela, além de fazer isso, além de decidir estar ali naquele campo recolhendo, é interessante que o texto diz que ela fala, eu vou recolher no campo daquele que me permitir. Como se a nossa vida realmente tivesse tudo isso assim, de qualquer maneira aleatória. Aonde você está, irmão, foi Deus que permitiu você chegar, foi Deus que te impulsionou. As coisas que acontecem, é Deus que permite, para te conduzir no caminho que Ele quer. Então, quando ela diz assim, eu vou para o campo daquele que me permitir, irmão, ela vai e é Deus que vai direcionar a vida dela, assim como acontece conosco. Qual é o contexto dessa história? A história de Ruth, ela é uma história muito bonita. Você deve conhecer a história de Ruth. Você sabe que no final de tudo ela se casa com Boaz, né? Ela arruma ali um grande amor para a vida dela. Mas a história começa com um homem chamado Elimeleque. Não sei se você já ouviu falar a história toda. Se não ouviu, eu vou tentar aqui deixar você mais a par de tudo. Elimeleque era um homem que era casado com Noemi. Noemi é essa outra mulher que está junto com Ruth aqui. Esse casal teve 2 filhos.
Malom e Quilion. E eles estavam ali, de repente veio uma fome na terra de Belém. E Elimeleque, para fugir da fome, ele sai da terra de Belém e ele decide ir para a terra de Moabe. Chegando lá na terra de Moabe, os dois filhos dele se casam com duas mulheres de lá, duas moabitas, né? Uma se chamava Orfa e a outra se chamava Ruth. Orfa, não era órfã. Orfa. E aí eles se casam com essas mulheres e ali a família então está crescendo em uma terra distante. Mas olha só que detalhe interessante. Quem eram os moabitas? Quem eram os moabitas? Você poderia me dizer agora, de uma forma resumida, quem eram os moabitas? Alguém se habilita? Deixa eu ver, valendo alguma coisa que eu possa dar. O que eu posso oferecer aqui? Não, eu tenho que fazer o doce. Alguma coisa prática. Um lanche na cantina ali, ó. Eu passo lá e acerto. Hã? Quem falou isso? Tá com graça, né? As pessoas que moravam em Moabe. Quem eram os moabitas? Quem eram os brasileiros, as pessoas que nasceram no Brasil? Não, eu quero saber o contexto, eu quero saber a história ali, da onde vêm os moabitas, o que aconteceu. Alguém se habilita? Então hoje, quem vai ganhar o lanche sou eu vou dar um lanche para mim mesmo. Você sabe? Não, fala aí, então vou falar. Vamos lá, quem eram os moabitas? Lembra da história de um cara chamado Ló? Vocês lembram lá que junto com Abraão tinha um cara chamado Ló? Lembram disso? Lembram que em algum momento eles se separam e esse Ló vai para a cidade de Sodoma? O cara pegou a família dele e foi para a cidade de Sodoma. Lá, entre outras coisas que aconteceu, acho que alterou um pouco a forma das filhas dele verem o mundo, as filhas de Ló. O texto fala que a mulher de Ló morreu, lembra que ela virou uma estátua de sal? Tem até as musiquinhas, virou estátua de sal. Aí ela, morreu. Então está Ló e as duas filhas saindo de Sodoma, que foi destruída por Deus, com juízo ali. Quando elas saem de lá, ainda com um pouco de Sodoma no coração, elas têm uma ideia brilhante. Elas falam assim, Elas falam assim, bom, nosso pai está sem filhos homens, sem descendentes. Tive uma ideia, irmã. Que tal se nós embebedarmos o nosso pai e a gente se deitar com ele e tivermos filhos do nosso pai? Foi essa o rolê que elas inventaram. E elas embebedaram o pai e elas engravidaram do pai. Uma num dia, a outra no outro dia. E aí você vê que coisa terrível, né? Elas engravidaram do pai e aí a filha mais velha é que tem o tal do Moabe. E aí os descendentes vêm daí. O tempo passou. E é claro que tudo aquilo que tem uma ponta de pecado, irmão, vai te trazendo problema. E os moabitas, eles não estavam tão próximos a Deus. Eles eram um povo, meio barro, meio tijolo. Lembra-se de Deus, fala de Deus, mas adora outros deuses. E aí, conta a história que o tempo passou bastante tempo. E veio depois o povo de Israel saindo do Egito. A história seguiu, Abraão, Isaac, Jacó, veio José e tal, aquela coisa toda. 400 anos no Egito, depois eles saem do Egito, vem Moisés, leva aquela galera toda embora, e eles estão indo rumo à terra prometida. Quando eles estão chegando lá, um dos povos que morava lá, no meio do caminho deles, estava Moabe, os moabitas. E aí eles pensaram, são amigos nossos, são parentes nossos, vamos desenrolar com eles, eles vão tranquilamente, eles vão deixar a gente passar aqui. Vão ajudar a gente, vão dar pão, vão dar água, vão fazer tudo o que a gente precisar. Afinal de contas, são nossos parentes. Mas os moabitas não fizeram isso. O texto fala que os moabitas tiveram medo. E aí o rei dos moabitas, que era Balaque, foi lá e contratou um cara chamado Balaão. Já ouviu falar no Balaão? Profeta Balaão. Todo mundo, esse homem é de Deus, esse homem não é de Deus. Não, esse homem não é de Deus. Esse homem não é de Deus. Esse homem é muito doido. Se você olhar a história dele, ele é muito louco. Mas o Balaão é um cara que ouviu a voz de Deus. Ouviu a voz de Deus. Balaque contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, enquanto o povo de Israel queria passar, porque ele estava com medo. Ele pensou, o povo de Israel vai nos destruir. Então ele contratou lá esse profeta Balaão para ele amaldiçoar. O Balaão vai para amaldiçoar. Aí no meio do caminho você conhece a história da jumenta lá, da mula, que vai, espreme a perna dele contra o muro e tal, e fica tentando de todo jeito chamar a atenção dele.
Até quando não tem mais jeito que ele está batendo nela, Deus abre a boca da mula e ela fala, por que você está batendo em mim? Que coisa doida, né? A pessoa, o cara olhar assim e falar, ué, minha mula está falando comigo? Ela falou com ele. E aí ele percebe que ali havia um anjo que foi enviado para matar ele, para impedir ele de falar contra o povo de Deus. E ele fica ali tocado com aquele momento, ele percebe que tem algo sério acontecendo, né? Mas aquele homem, como eu disse, não era um homem de Deus. Ele decide parar, porque ele ficou com medo, mas Deus fala, não, tudo bem, pode ir. Ele vai e ele tenta até amaldiçoar o povo de Israel, mas toda vez que ele abria a boca, ele só proferia bênçãos. E o rei dos Moabitas fica indignado com ele. Fala, meu irmão, eu estou te pagando aqui, estou te dando dinheiro para você falar contra eles, para lançar maldição, mas toda vez que você abre a boca, você abençoa eles. E ele fala, eu não posso falar outra coisa, Deus não deixa. A história é tão interessante, para resumir aqui, que no final de tudo, ele não amaldiçoa, mas ele faz uma coisa terrível. Ele chega ali para o povo de Moabe, para o rei de Moabe, e ele dá um conselho. E ele tem uma artimanha, ele fala, olha, eu não consegui, mas tem um jeito de fazer esse povo cair. Sabe qual foi o conselho que ele deu? E aí você vai encontrar esse conselho que ele deu, a prova desse conselho, em Números. 2 Pedro cita, o Apocalipse fala sobre isso, que ele sugeriu que mulheres fossem infiltradas no meio do povo de Israel. Mulheres. E elas iam se casar com esses outros homens, elas iam, se misturar, a cultura ia se misturar, eles iam começar a adorar outros deuses, eles iam ser seduzidos com a idolatria e também com a prostituição. E aí eles cairiam. Esse foi o conselho dele. E algumas mulheres seguiram esse conselho, e realmente o povo de Israel teve problema com isso. O negócio foi tão grande, foi tão assim entre Moabe e o povo de Israel, que o próprio Deus ordenou ali que nenhum moabita poderia entrar na Assembleia de Israel. Olha, durante 10 gerações, vocês não vão poder entrar na Assembleia de Israel. Está proibido, os moabitas agora está proibido, foi Deus que falou, vocês ultrapassaram os limites, chega, o que vocês estão fazendo está prejudicando demais o povo de Deus. Agora pensa comigo, diante de todo esse contexto entre Moabe e Israel, e se em algum momento você não entender alguma coisa que eu estou falando aqui, você balança a mão e fala, pastor, não entendi essa parte, eu vou falar 10 vezes, se precisar. A gente tem até meia-noite hoje, tá tranquilo, né? Tá todo mundo de férias. O pessoal que está sorrindo está pensando, ai meu Deus. A Alexandra está ali só pensando assim, eu quero ver até que hora vai essa pregação. Não, hoje você está aqui, graças a Deus. E aí, olha só que coisa louca. Mesmo diante desse contexto, Elimeleque decide ir para Moabe no tempo de fome. Os filhos de Elimeleque estão se casando com moabitas e ele está de boa com isso. Que doideira, né? Parece que tem coisa que está diante dos olhos da gente, a gente sabe, mesmo assim a gente faz. Ah, pastor, mas estava tendo fome em Belém. É melhor ficar com fome dentro da igreja ou ter fartura no mundo? Decide aí. É mais ou menos essa a analogia. Mas ele vai para lá e Deus tem um plano. Como eu disse, Deus tem um plano. Deus tinha um plano na vida de Ruth. E Ruth estava lá na terra dos moabitas. Ruth era moabita. Mas Deus quer alcançar a vida daquela mulher e Deus tem um plano lindo na vida dela. E agora, depois que os filhos se casam, os filhos e o Elimeleque morrem. Morreu todo mundo, só ficou as mulheres vivas. Ficou a Noemi, ficou a Ruth e a Orfa. As 3 ficaram vivas. E agora, tem 3 mulheres viúvas. Se você já viu na Bíblia, se falar tanto nas viúvas, é porque naquele tempo era muito difícil para uma mulher conseguir se sustentar, conseguir sobreviver. Não é igual hoje em dia que você vai ali e consegue um emprego. Esquece, irmão, não tinha isso. As mulheres tinham uma dificuldade muito grande. E aí, quando você era uma viúva, você não tinha quem cuidasse de você. Se você é uma viúva e tem filhos, os filhos cuidam. Mas e agora? Que os filhos da Noemi também morreram, né? Ela olha para a vida dela e ela fala, ai meu Deus, não tem mais o que fazer. Eu vou voltar para a minha terra. E aí ela fala para as 2 noras dela, ela fala assim, vou voltar. Vocês podem ficar aí, vocês estão liberadas, eu vou voltar. Mas como eu disse, Deus tinha um plano na vida de Ruth. E depois que Orfa aceita ir embora. Mas a Ruth fala, não, eu vou ficar com você.
eu vou ficar com você. E aí talvez você fique se perguntando assim, mas pastor, como Deus tem um plano na vida dela, se o próprio Deus falou lá que eles não poderiam entrar na Assembleia do Senhor durante 10 gerações, tem todo esse rolê aí. Como é que isso é possível? Acontece que tem uma frase muito poderosa, dita por Ruth, que quebrou cadeias no reino espiritual. Existem declarações que você faz, que você quebra cadeias no reino espiritual. E você precisa entender isso, o reino espiritual ele é real, e ele é muito sério. Sabe o que ela fala para Noemi? Ela fala assim, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Meu irmão, ali na hora, foi quebrado tudo. Ali na hora, ela estava sendo aceita como uma pessoa que pertence ao povo de Deus. Porque em nenhum momento a vontade de Deus foi rejeitar os outros povos, mas que os outros povos se achegassem até o povo de Deus. Da mesma maneira que Deus não quer rejeitar o mundo, mas Ele quer que as pessoas que estão lá se acheguem até a igreja e sejam transformadas e mudem o seu estilo de vida. E Ruth é essa pessoa que aceita isso. E a Noemi agora está sem filhos, está sem marido, mas ela tem a nora dela e elas estão chegando em Belém de novo. Numa situação extremamente difícil, porque são duas mulheres sem dinheiro no bolso. São duas mulheres sem condições financeiras. E uma olha para a outra e fala, e agora? O que a gente faz? Senta e chora? O que a gente faz agora? Desiste? O que a gente faz? Naquele momento, irmãos, foi um momento de decisão muito grande para elas, de decidir seguir em frente, de falar, não, vamos tentar de novo? Vamos tentar deixar Deus trabalhar na nossa vida e refazer a nossa história? Vamos deixar Deus construir a partir de agora um novo tempo, uma nova estação na nossa vida? E elas decidem continuar. No coração de Ruth, tinha um fogo dizendo para ela assim, ó, não desista, continua, decida continuar. E ela continuou. E essa é a mensagem de hoje. Nós precisamos decidir continuar. Decidir continuar, apesar de tudo que você está vivendo. Eu sei que não está fácil, eu sei que nem tudo é fácil. Mas decida continuar. Está difícil, está doendo, mas decida continuar. Decida continuar, apesar das crises que você possa ter na sua vida, dos traumas, decida continuar. Apesar das frustrações, decida continuar. Apesar dos dissabores dessa vida, a vida traz alguns dissabores, mas decida continuar. Decida continuar, mesmo que você tenha recebido uma promessa de Deus, e depois de muito tempo, essa promessa ainda não se cumpriu. Muita gente já está dizendo para você, você é doido, isso não é promessa de Deus que nada. Mas você diz, não, eu vou decidir continuar, porque eu creio nessa promessa. Decida continuar. Dentro disso, tem algumas lições que eu vou extrair com vocês do texto. E eu queria que a gente pegasse a primeira lição com Ruth, para a gente entender como a gente faz isso, esse movimento de continuar, de não desistir. Primeira coisa que você precisa fazer é entender o seu momento. Se você gosta de anotar, anote aí. A primeira coisa é, entenda o seu momento. Tenha discernimento do momento que você está vivendo na sua vida. Tem gente que não sabe separar as coisas. Tem gente que já foi cheio do dinheiro e de repente fica sem dinheiro e continua passando cartão de crédito como se não tivesse amanhã. Irmão, vai dar ruim. Você tem que entender o tempo que você está vivendo agora. Ah, mas antes eu morava na casa da minha mãe, ela lavava a roupa para mim, tá? Mas agora você é quem lava a sua roupa, então entenda o tempo que você está vivendo. Você tem que viver o seu estilo de vida conforme você consegue. Ah, antes eu ganhava presente no dia das crianças. Tá, mas agora você cresceu. Entenda o momento. Em todas as fases da sua vida, entenda o momento que você está vivendo. Você tem que ter discernimento. Ruth, ela sabia das dificuldades que ela estava vivendo naquele momento. Naquele momento ela estava vivendo uma grande dificuldade. Elas olharam para dentro de casa, para as panelas, para os armários, e elas falaram, não tem nem o que comer. E elas têm que tomar uma decisão. E a Ruth, ela fez o que foi necessário naquele momento. Ela não era uma colhedora de espigas, não era. Mas agora é o momento. Ela precisa fazer o que tem que ser feito. Você consegue imaginar como é que deve ter sido cansativo para ela? Como é que foi até humilhante para ela chegar ali e se colocar junto com os trabalhadores ali, braçais, e fazer aquele trabalho? Mas ela decidiu o que ela tinha que fazer.
Ela não ficou maquiando a realidade, dizendo, não, vai dar tudo certo. Não, ela pegou e falou assim, é isso que eu estou passando, então eu vou fazer o que for necessário. Eu me lembro, irmãos, de algumas coisas que aconteceram na minha história. Uma delas, eu me lembro, que Giovana, cadê Giovana? Giovana pequenininha, já falei isso aqui até uma outra vez. Bebia leite, meu Deus do céu, leite caro, né? Ela reclamando esses dias que o leite da Manu é caro. E aí, tá lá, ela precisa comer. Mas eu estava desempregado e não estava pintando nada. O que eu faço? Eu fico como? Eu fico em casa, né? Ah, não, vai pintar alguma coisa aí na faixa de 15 mil reais, né? Quanto não vier aí algo no meu nível... Vocês estão pensando que é brincadeira? Eu só falo histórias que eu já ouvi em algum momento, vocês sabem disso. Eu já ouvi gente fazer isso. Mas está faltando coisa na tua casa. Não, mas é porque aqui na minha faixa salarial... Irmão, entenda o momento. Entenda o momento. Naquele dia, eu pensando assim, Deus, me ajuda e tal. Passando o programa da Ana Maria Braga, ensinaram a fazer uma pizza. Falei assim, é pizza. Olhei no armário, tem as coisas. Fui lá, fiz umas mini pizzas. Fiz, fui para a rua para vender. Vendi tudo. Aí voltei, fiz mais, vou vender de novo. Daqui a pouco está lá o leite. Você faz o que for preciso. É um tempo da sua vida. Não é para sempre. Não é para sempre, irmão. Mas você tem que fazer. Irmão, já fui servente de pedreiro. E assim, coitado do pedreiro. Ele tentou me ajudar de todo jeito, que ele viu a minha situação. E ele falou, não, vou te ajudar, cara. Vem trabalhar comigo. Mas eu não fazia nada de certo. Eu não sabia fazer. Vira essa massa aqui. Tá, aí eu tinha que ficar perguntando, mas quanto que é? Como que é? E às vezes eu demorava tanto que o cara se irritava, virava a massa todinha e acabou. Mas ele queria me ajudar, tadinho. Mas estava difícil. Então eu já fiz muita coisa, irmão. Eu desse tamanho, já fui dentro de uma Kombi, cobrando, quando tinha as lotações, eu fui dentro da Kombi cobrando, porque eu falei, eu tenho que ter dinheiro, tenho que fazer alguma coisa. Entenda o seu momento. Eu lembro da minha mãe, depois que ficou viúva, né? Meu pai deixou a gente numa situação muito difícil depois que ele morreu. Nós tínhamos uma situação muito boa, mas ele morreu e não deixou nada, só dívida. E a gente estava numa situação muito ruim. E ela foi aceitar um trabalho de varrer ruas. E é um trabalho digno, tá? Mas é um trabalho puxado, cansativo, que para uma senhora não era tão fácil. Já pensou nesse sol? Meu Deus. E ela foi, e Deus honrou ela lá, depois ela virou supervisora e tal. Deus tem uma história, depois vocês perguntam para ela lá. Então, entenda o momento, irmão, porque esse momento que você está vivendo, ou você compreende e vive ele do jeito que ele é, ou está difícil. Mas é porque eu sempre fui muito espiritual, pastor. Tá, mas hoje em dia você não está conseguindo orar. Hoje em dia você não está conseguindo ler a Bíblia. Hoje em dia tem alguma coisa te travando, né? Então você precisa abrir o teu coração para Deus e para alguém maduro na fé, para alguém te discipular e falar, meu irmão, você está errando aqui, ó. O que está acontecendo é aqui. A gente precisa, irmão, ser chamado a atenção para a gente caminhar, para a gente evoluir, para a gente seguir em frente. Porque tem gente que vive do passado. Laís também falou isso hoje de manhã. Qual é a sua experiência com Deus? É porque em 1930 eu me lembro que... Irmão, 1930 já passou. Está fazendo quase 100 anos já. Se você teve uma experiência em 1930, parabéns, mas tem que ter uma em 2026. Entenda o seu momento. Saiba o que você está vivendo agora. E analisa a situação e fala, Senhor, me ajuda. Nem sempre a gente faz o que a gente gosta. Tem hora que a gente faz o que é necessário. É diferente, né? Eu quero fazer só o que eu gosto. Não, irmão, você vai fazer o que é necessário. E aí, homens, falando de emprego mesmo, homens, em nome de Jesus, para de preguiça. Para de preguiça. Tem família sofrendo porque os caras ficam, não, porque que não é minha área, né? Que não é tua área, irmão. A tua área é ser provedor da tua casa. A tua área é deixar a tua mulher tranquila da cabeça de falar assim, não vai faltar nada na minha casa. Você é um homem quando você assume o papel de homem. Tem gente que acha que ser homem é outra coisa. Não, é assumir o papel de homem que te faz homem. Você tem que tomar uma decisão hoje. Qual é a situação da sua vida? Analisa aí. Qual é a situação que você está vivendo hoje em todas as áreas? O que você tem que fazer? Pensando nisso aqui, na intimidade com Deus, qual é a situação que você vive hoje? Você acha mesmo que Deus ia dar um tema desse para o pastor Davidson, se todos nós fôssemos íntimos de Deus? O ano do servir passou. O que você fez depois que Deus falou contigo?
Durante um ano, Deus ficou falando aqui, ó, você tem que servir, você tem que servir, você tem que servir. E aí? Vai passar o ano todo e depois você vai falar assim, estou precisando ter mais intimidade. Irmão, se Deus está falando, se Deus está nos movendo, você tem que analisar a situação hoje e fazer o que for necessário. Todo dia você pode acordar e você tem uma decisão diante de você. O que eu vou fazer agora? Eu vou reclamar ou eu vou levantar da glória a Deus e vou seguir em frente? Todo dia você tem a oportunidade de não desistir. Todo dia quando você acorda. E glória a Deus por isso, irmão. Eu tenho certeza que eu estou pregando para alguém aqui que está ouvindo essa mensagem e não vai desistir. Eu tenho certeza, irmão, que Deus está falando no coração de alguém e a pessoa vai se encorajar. Eu tenho certeza disso. O nosso Deus nos reuniu aqui hoje para dar uma palavra. Não desiste. A história que a gente tem precisa continuar. E continua também a história aqui de Ruth, né? Ruth está ali. Ruth falou, vou colher espigas. E ela vai lá colher nos campos. E ela vai ali e de repente tem um cara chamado Boaz. Boaz era o dono, né, da plantação. E Boaz começa a observar, né? E ele pergunta assim para o pessoal, quem é essa moça aí? Quem é essa moça? A quem pertence essa moça, na verdade, a pergunta que ele faz é o que? A quem pertence essa moça? Vamos lá comigo, Ruth 2, versículo 3 em diante. Ruth 2, versículo 3 em diante. Diz assim o texto, ó. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Por acaso entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém, saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam, o Senhor te abençoe. Boaz perguntou aos capatazes dos ceifeiros, a quem pertence aquela moça? Olha só, mesmo em meio à crise, Ruth está chamando a atenção. Ruth não perdeu a essência dela. E ó, diferente do que talvez você possa pensar, né? Eu nem estou falando aqui de romance ainda não, tá? Eu não estou falando de que ela estava ali tão bonita ao ponto de chamar a atenção. Daqui a pouco a gente até vai falar sobre isso. Mas nesse momento aqui, aquele homem está olhando e está falando, quem é essa moça que está aí? A quem ela pertence? Por que ela está aqui? Está na minha área, né? E aqui a gente tem a segunda lição, que é, nunca permita que os dias difíceis apaguem o seu brilho. Você está vivendo dias difíceis, mas mesmo nos dias difíceis, a luz de Cristo tem que brilhar em você. Você está num dia difícil, num momento difícil, mas aonde você estiver, você tem que chamar a atenção. Pastor, mas está tudo dando errado. Família está em crise, a gente está com dificuldade financeira, eu estou cheio de coisa aí, minha cabeça está para explodir. Você está vivendo momentos difíceis? Ok. Mas mesmo em meio à crise, você precisa deixar a luz de Cristo brilhar em você. As pessoas precisam te olhar e falar, quem é aquele ali? Quem é aquela ali? Quem é aquela pessoa que está chamando a minha atenção? Tem alguém ali chamando a minha atenção. Sabe, tinha muita gente por ali. Tinham outras mulheres, talvez. Tinham ali outros trabalhadores, outros catadores que iam, né, tentar a sorte também. Mas, no meio de tanta gente, o Boaz está olhando para aquela mulher. E ele está vendo, sabe o quê? Uma mulher determinada. Uma mulher trabalhadora. Ele está vendo uma mulher que está na cara dela, que ela está atravessando o problema, mas ela não parou. Sabe esse tipo de pessoa? Guerreira, lutadora, que cada dia parece que a gente vê menos isso. Sabe, a gente tem tantas histórias de antigamente, de pessoas tão lutadoras, tão bravas, e hoje em dia tem tantas pessoas que desistem tão fácil das coisas, que perdem o equilíbrio emocional a troco de nada. Irmão, está na hora de você se fortalecer em Cristo e ser uma referência. Porque, como eu disse, aqui eu não estou falando de situações amorosas ainda não. Eu estou falando do teu patrão olhar para você e falar assim, você tem valor. Eu estou falando da sua igreja olhar para você e reconhecer aquilo que você é em Deus. Eu estou falando, irmão, da sua família olhar para você e reconhecer como você é guerreiro, como você é guerreira. Sabe, é muito lindo quando você vê alguém que é batalhador dentro da sua casa. Ainda que essa pessoa não tenha conquistado tantos bens materiais, mas quando você sabe que alguém é batalhador, você se orgulha disso. Quem aqui não tem orgulho, de repente vai falar assim, eu lembro da minha mãe, eu lembro do meu pai que não tinha nada, mas trabalhava, saía para me dar um melhor. Quantas pessoas, irmãos, que a gente ouve essas histórias. Então você precisa ser esse tipo de gente, alguém
que se destaca entre os outros por quem você é, pela tua essência. Eu me lembro muito bem de 2 exemplos aqui, eu até anotei para não esquecer. Eu tive um colega de trabalho que ele se separou e, meu irmão, ele se acabou depois da separação, ele se acabou e dava pena dele, porque deu tudo errado mesmo na vida dele, depois que se separou, deu tudo errado. Né? Ele perdeu o carro que ele tinha comprado, era a prestação e não dava nem para pagar a dívida que faltava. A casa que ele comprou era na prestação e também não dava, ainda o saldo devedor era maior. Ele ficou sem nada financeiramente, sem a mulher, e a vida dele se estragou. E você via ele definhando. Antes ele era um exemplo no trabalho, mas depois, assim, apagado. Ao ponto do meu patrão na época, não mandava ele embora, porque falava assim, não, poxa, mas ele está precisando. Irmão, já pensou que coisa ruim, alguém não te mandar embora só porque sabe que você precisa? Ah, irmão, eu não queria isso para a minha vida, não. Eu acho que você também não quer isso para a sua. É bom quando você é reconhecido por quem você é, sabe? Também me lembro de uma uma mulher, né, que estava com câncer. Mas ela era um exemplo, meu irmão, não faltava, estava ali, ó. Teve ver dela estar ali em processo de fazer quimioterapia e está ali, né? Acabada, que você vê que aquilo acaba com a pessoa, mas estava ali, firme e forte, sendo um exemplo. Então você precisa ser essa pessoa, a pessoa que é exemplar. Hoje a igreja carece de pessoas assim. As pessoas que são assim, normalmente são as íntimas de Deus, são aquelas pessoas que atingiram um nível de intimidade com Deus tal, que elas se destacam. Não tem jeito de você olhar e não ver Deus na vida da pessoa. Então seja você esse tipo de pessoa. Algumas pessoas a gente vai vendo o crescimento delas, gradativo, e é muito bom você ver pessoas crescendo em Deus, é muito bom. É muito bom quando você vê alguém avançando. O Robert hoje estava compartilhando lá na escola bíblica dominical, do tempo que ele chegou aqui. Eu me lembro de quando o Bigode chegou aqui, o apelido dele é Bigode, porque na época ele só tinha aquele bigodinho de adolescente, aquele bigodinho bem ralinho. Por isso o apelido dele era Bigode, porque era ridículo o bigode dele. Todo mundo, ó o bigode, ó o bigode, ó o bigode. Hoje o moleque está com uma barba maneirona aí, ó, homem feito, se preparando para casar. Hoje o cara está brabo. E está brabo também, crescendo na vida espiritual. Ele estava falando sobre isso hoje lá. Das dúvidas que ele tinha, dos medos e tal, a gente conversando na escola bíblica. E hoje está aqui, né? Cresceu em Deus. O medo que ele tinha de orar, hoje o cara lidera a oração. Olha como é que Deus faz o negócio, né? Então, irmãos, você precisa ser essa pessoa que se destaca. Falei com um outro hoje, né? Não vou dar nomes, mas o maluco ali brincando, né? Jogando celular. Eu falei, pô, tem quantos anos? 14. Já vai todo mundo querer adivinhar quem é, né? Falei assim, cara, tem um outro cara aí que está na sua frente, que com 14 anos já estava pregando aqui. Já tinha pregado no GE, já tinha feito várias coisas. E aí eu estava falando do Lacerda, que aos 14 já tinha feito isso, né? O que muda de um para o outro? Talvez a determinação, irmão. Os dois podem, os dois, se tiverem com Deus, todo mundo pode crescer, todo mundo pode avançar. A questão é, você quer ser essa pessoa referência? Você quer ser esse cara diferente? Ou você quer ganhar uma oportunidade? Ah, não, eu preciso de uma oportunidade, porque senão o pastor é mau, porque o pastor é paneleiro, o pastor só bota a panelinha dele. Não, irmão, porque na panela do pastor está a galera que quer intimidade. Se você não está nessa panela, tem alguma coisinha que está errado. Porque eu duvido que ele vai fechar a tampa da panela. Eu duvido muito. Então, você precisa ser essa pessoa que atrai a atenção para você. Mas vamos lá. Porque essa atração de atenção também leva à terceira lição aqui. O que você faz está sendo visto. Então, testemunhe. O que você faz está sendo visto. Você não chamou a atenção para você? Já pensou chegar aqui? Ah! Não é nada não. Não é nada não. Já pensou? O cara vai falar, quem é aquele maluco? Tem até pegadinha que o povo faz isso, né, na internet. Você vai falar, gente, tem problema na cabeça, esse cara é normal? Você chamou a atenção para você? Testemunha. A Ruth, ela estava fazendo a parte dela, ela estava colhendo as espigas, mas ela era uma pessoa exemplar e estratégica. Tem tantas coisas lindas nesse texto aqui, porque se fossem outras mulheres, além de desistir, talvez tivessem tentado outro tipo de vida. Prostituição, naquela época, era muito comum. Talvez ela tivesse ali, né, se oferecendo a outros homens, tentando um casamento de qualquer jeito para poder ser sustentada. Porque essa era a realidade, irmão, daquele tempo.
Agora, essa mulher, ela é um exemplo. Olha só, ela testemunha e ela é estratégica. Ruth 2:3 diz assim: então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Está lá o texto, ó. Começou a recolher espigas aonde? Atrás dos ceifeiros. Atrás dos ceifeiros. Pastor, por que isso é importante? Existia uma lei em Israel. Eu quero que vocês coloquem para mim aí Levítico 19:9. Levítico 19:9. Tinha uma lei em Israel que Deus criou para proteger estrangeiros, órfãos, viúvas e tal. Levítico 19:9. Está lá para a gente, ó. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas de sua colheita. Não passem 2 vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, como é que acontecia isso? Vinham os ceifeiros, e a ordem bíblica não precisa ser tão meticuloso, deixa algumas coisinhas para trás. Depois que eles passavam, vinham esses catadores, pessoas com necessidades, e elas iam pegando da plantação algo para elas poderem sobreviver. É muito incrível a forma como Deus pensa em todo mundo, né? Até mesmo nos mais necessitados. Então, isso era comum. Agora, o que não era comum? Você ir logo atrás dos ceifeiros. Isso não era comum. Tanto não era comum que a gente tem até o texto aqui agora, Ruth, capítulo 2, versículo 5 em diante. Ruth 2, a partir do 5. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Versículo 7. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está de pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Olha que coisa legal, o capataz está prestando um relatório para o dono. E o dono está perguntando: quem é essa moça aqui no meio de vocês? Logo atrás dos ceifeiros? Pô, tem alguma coisa de errado nessa história. Não, meu senhor, ela pediu para estar aqui com a gente. Mas fica tranquilo, porque essa mulher aqui, ela está aqui, ela chegou cedo. Ela merece, ela chegou cedo. Essa mulher está de pé até agora. Essa mulher só sentou-se um pouco no abrigo. Mas essa mulher é incrível, deixa ela aí, ó. Gente, olha só que coisa linda, é você agora, alguém falar sobre o que você faz, alguém dizer: a história daquela pessoa é muito bonita, a história daquela pessoa é muito correta, sabe, ela conquistou, ela pediu, ela foi lá e fez o que ninguém tinha feito, ela usou, falou assim: posso ir logo atrás de vocês? Porque aí quando vier o galerão, eu já peguei algumas coisas aqui, então ela tinha uma vantagem um pouco maior, e aí ela soube conquistar o espaço dela, ela soube ter uma boa conduta, ela soube dar um bom testemunho, e enquanto ela fez tudo isso, agora tem o Boaz olhando para ela, porque agora o cara olha e fala: rapaz, que mulher diferente, incrível o que essa mulher fez aí, pelo que vocês estão me dizendo, é incrível, mas o mais incrível é a maneira que Deus está agindo na vida de Ruth, porque a gente está acostumado com relâmpagos, trovões, né, visões, a gente está acostumado com tantas coisas tão erradamente tidas como somente isso é espiritual. A gente está acostumado com essas coisas poderosas aos nossos olhos, mas Deus, ele também se manifesta no simples. Deus se manifesta na sua rotina. Olha que coisa incrível. Qual é a sua rotina? Deus vai se manifestar através disso. A rotina de Ruth, agora naquele momento, era ir colher espigas, e Deus está se manifestando na rotina daquela mulher. O que você faz todo dia? Já pensou no caminho para o seu trabalho? Né? As pessoas olhando lá, enquanto você está dentro do ônibus, todo mundo olhando e falando assim: uau, aquela pessoa é diferente, olha o jeito que ele faz, olha como ele se levanta quando tem algum idoso, olha como essa pessoa é honrada, diferente, ajuda os outros. Sabe, é você chamar a atenção ali e testemunhar. Chamou a atenção, testemunha. Deus está fazendo algo tremendo na vida dela, mas aí Deus amplia. Porque Deus, além de agir através das rotinas, olha só o que Deus faz, Deus vai ampliar. Agora, Deus vai usar Boaz não só para ela colher atrás dos ceifeiros. Agora, Boaz vai falar para ela: então vem para o meio dos ceifeiros. Ruth 2:14.
Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Comeu o que dava, né? Como boa crente que ela era, tem que comer o quanto couber. Versículo 15: quando ela se levantou para recolher, Boaz deu essas ordens a seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Pelo contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que ela as recolha. Não a impeçam. 17: e assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha ajuntado, quase uma arroba de cevada. Meu Deus do céu. Deus abençoou essa mulher de uma forma extraordinária. Eu vou tentar explicar aqui para vocês. O texto original, na verdade, fala de um efa, mas é uma medida em litros. E como se aproxima, no caso da cevada, de mais ou menos 15 quilos, que era uma arroba ali na época, a NVI traz uma arroba, que foi o que a gente leu aqui, né? Mais ou menos 15 quilos que ela colheu. 15 quilos, você dentro de uma plantação catando. Agora vamos lá, coloca a imagem que eu botei aí, uma imagem, obviamente, de IA, não é a foto da Ruth, tá? Mas, só para a gente ter uma ideia. Ali, irmãos, é uma saca, né, com um peso estimado ali de 15 quilos, para ela carregar, né? Agora coloca a outra foto, para a galera ver o que é a cevada. Ali são grãos, parece com trigo, né? E de fato as pessoas usavam muito a cevada para fazer bolos, usavam a cevada para fazer pães, para fazer até mingau, para fazer um monte de coisa. Então as pessoas comiam. A base alimentar, na verdade, dos mais desfavorecidos financeiramente era a mesma cevada. Só que agora essa mulher conseguiu 15 quilos e ela está voltando para casa. E enquanto ela está voltando para casa, eu fico imaginando a Noemi, depois de tanto sofrimento, perdeu o marido, perdeu os filhos, voltou para a terra, está em dificuldade, mas agora ela ganhou uma mulher de Deus na vida dela, uma filha para ela. E essa mulher agora está voltando com 15 quilos. Bom, para duas mulheres, né, a estimativa aí é que devia dar pelo menos por umas 2 semanas para elas se alimentarem. Em um dia, irmão, ela conseguiu ali umas 2 semanas de alimentação. Incrível, né, irmão? Extraordinário. Olha o que Deus faz. E Deus fez isso porque Deus tinha um plano na vida dela. Ela sai de trás dos ceifeiros, vai para entre os ceifeiros no meio do caminho e ela começa a colher mais e mais, ela vai tendo mais vantagem e ela sai de lá com esses 15 quilos. Ela não tem que disputar com uma galera que vem depois para pegar um pouquinho. Ela sai de lá com uma saca cheia de cevada. E é legal porque isso aconteceu na vida dela assim, ó. De repente, passar aí na live, ó. Aconteceu assim. Tem gente que pensa assim, mas o meu milagre está demorando tanto. Deixa eu te falar uma coisa. O milagre, ele acontece, para acontecer o milagre é mais rápido do que a tragédia acontecer. Porque a tragédia também acontece assim, né? Mas o milagre vem de Deus e é mais rápido ainda. Quando Deus libera uma palavra, pum, aconteceu. É só chegar o tempo de Deus, irmão. E é legal porque quando a gente olha o nome Boaz, significa força e também significa rapidez. E foi assim, forte e rápida a bênção na vida de Ruth. Deus vem trazer uma bênção forte e rápida na vida dela. E agora ela tem um novo ânimo, sabe, para seguir. Um novo ânimo para caminhar. Deus está fazendo, Deus está transformando a vida dela. Sabe aquelas coisas que acontecem na sua vida que você fala, isso foi Deus. Isso foi Deus, cara. Deus fez isso na minha vida. E aquilo te dá um ânimo e você fala, vou seguir em frente. Sabe aquela hora que você já está cansado, você fala, meu Deus, aí acontece uma coisa. Eu fico imaginando o Ruth carregando aquele peso daquela saca, mas chegando em casa e falando, aqui, o que eu consegui? Irmão, olha a satisfação de você chegar em casa e falar, eu consegui, eu venci. Imagina, irmão, isso não é legal quando a gente faz uma compra, coloca assim, cheio, quando você tem filho pequeno e você comprou um biscoito legal, comprou um danoninho, e aí as crianças fazem a festa, né? Fez compra! Irmão, é bom demais quando você sabe que você pôde prover. Ela tá tendo essa emoção agora. É muito bom, irmão, você passar por isso. E ela passou. Mas aí tem mais nessa história, porque esse Boaz,
ele era aparentado do Elimeleque. Consequentemente, ele estava habilitado para ser um resgatador. O que é ser o resgatador? É o cara que poderia reivindicar aquela mulher para casar com ela, ter filhos com ela, para manter a descendência ali daqueles que se foram. Bom, esse cara, ele tem esse direito. E a gente tem mais uma lição aqui nessa história, que é: recomece por você e pelos seus. Pastor, estou desanimado, estou querendo desistir, não tenho força para recomeçar. Se você não tem força por você, faz por quem está junto de você. A Noemi merecia isso, e a Ruth fez por ela também. É legal porque a Ruth, ela está ali diante de Boaz, e Boaz, diz o texto aqui, que estava se interessando, começou a se engraçar pela Ruth. Ele começou a olhar e falar: que legal. A Ruth também merecia um recomeço. Ela podia ter botado empecilho, quem sabe falar: pô, mas o Boaz é mais velho. Eu não quero ficar com esse homem velho, não. Mas ela merecia um recomeço, sabe, uma nova história. E ela não coloca empecilho nenhum. A sogra dela dá o conselho para ela, e ela acata o conselho. Ruth, capítulo 3, versículo 1, diz assim, certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Boaz, aquele com cujas servas você esteve, é nosso parente próximo. Essa noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira, mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. Respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. O conselho da sogra dela se prepara, minha filha, vamos conquistar esse homem hoje. Você vai botar uma roupa legal, você vai passar um perfume legal, você vai chegar apresentável. Você não vai chegar do jeito que você está, com essa catinga de trabalho do dia a dia, chegar: qual é, Boaz? Levantou o braço, o Boaz caiu do outro lado, É para você chegar perfumada, você vai chegar diferente. Porque, irmão, aqui agora, ela tem uma estratégia também de alcançar ali a benção dela. E, irmãos, é legal porque está falando sim sobre relacionamento, E eu poderia aqui falar para muita gente: tome banho, igual eu sempre falo, vai se perfumar. Mas parece que a galera demora a entender isso. Gente, toma banho, escova o dente, em nome de Jesus. Eu poderia falar só sobre relacionamento, mas isso aqui é muito mais sério. Porque nesse texto tem algumas verdades aqui, A Ruth, ela ouviu a sogra dela. A sogra dela deu um conselho e ela ouviu. Você ouve conselhos? Quando sua mãe fala, você obedece? Quando alguém na sua família te aconselhou? Quando algum irmão mais maduro na fé te deu um conselho? Quando seu pastor fala com você, você acata o conselho ou você questiona? Não, pastor, não concordo com isso aí não, isso aí para mim não é assim não. Isso aí o senhor está falando, mas é porque o senhor é acelerado. Quantas vezes que a gente já ouviu isso aqui na igreja? Isso aí é porque o senhor é acelerado. Não, irmão, ele está dando um conselho, é um conselho espiritual, vai levar a gente a ter mais intimidade e a gente tem que obedecer. Ela obedeceu, a sogra dela. Outra coisa, ela se preparou, ela se perfumou, diz o texto, se vestiu bem, fez o que estava ao alcance dela. Você quer um emprego? Vai fazer um curso, vai fazer teu currículo, aprende a falar diante de quem vai te contratar. Porque tem gente que chega para pedir um emprego e fala: estou precisando de um trampo aí, porque... Para que o cara vai te contratar, irmão? Não vai. Eu não contrataria, estou sendo sincero. Eu cortava na hora. Ainda mais se tiver que falar com outras pessoas durante o trabalho. Faz o que você tem que fazer, se prepara. Pastor, eu tenho um chamado, mas o pastor Davidson não me dá oportunidade. Homem cruel, injusto. Será que ele é cruel e injusto mesmo? Não, porque meu chamado é pregar. E se o pastor Davidson te colocasse para pregar aqui, o que ia acontecer? Ai, irmão, é porque, sabe, tem o tempo do preparo, irmão. Tem um tempo do preparo. E se você queimar o processo, você pode se queimar. Porque depois que as pessoas olham para você e falam: não gosto não quando aquela pessoa fala, é difícil. E você vai fazer um ato humano e vai fechar uma porta espiritual. Que louco isso, hein? Se prepara, se prepara. Sabe mais uma coisa que a Ruth fez? Ela abriu a mente dela para uma nova possibilidade. Minha filha, tá vendo esse coroa aí?
Tá vendo esse coroa aí? Então, ele é remidor, ele é resgatador. E ela se abriu para uma nova fase, uma nova oportunidade. Ela entendeu, tudo bem, eu entendo isso. Sabe, irmãos, a gente tem que ter em mente esses princípios que Ruth praticou aqui. Ouviu conselhos, se preparou e abriu a mente. Se você fizer isso, Deus com certeza vai te abençoar. Talvez você diga assim, pastor, mas eu fui tão machucado pela vida que eu nem consigo mais obedecer isso aí que você está falando, não consigo mais seguir em frente. Mas para a gente fechar a mensagem de hoje, olha que coisa linda que Deus fez na vida de Ruth. Sabe aquelas genealogias chatas, que pelo menos a gente acha chata, e a gente pula na Bíblia? Sei quem gerou não sei quem, que gerou não sei quem, que gerou não sei quem, e viveu não sei quantos anos, e não sei quem, gerou não sei quem, casou com não sei quem, teve 2 filhos, não. Então, Mateus capítulo 1 tem uma grande genealogia, é a genealogia de Jesus. Mateus 1,5, bota pra gente aí. Meu Deus. Agora, irmão, se eu ler esse texto aqui, depois de você não voar, você não der um glória a Deus aí, pelo que Deus está fazendo na vida dessa mulher, que era uma moabita, estava rejeitada lá, e Deus vai resgatar essa mulher, eu nem sei o que eu mais posso fazer. Aí, eu encerro aqui a minha participação. Tá? E daí para frente é você o Espírito Santo. Inclusive, se o louvor quiser vir chegando para cá, pode vir. Diz assim o texto: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. Olha que coisa linda, é a genealogia de Jesus. E essa mulher está na genealogia de Jesus. Quem era essa mulher? Não era ninguém. Aos olhos humanos ela não era ninguém, ela era só mais uma viúva moabita desprezada, mas Deus pegou a história dela e transformou. Irmão, talvez você esteja olhando para você e dizendo, quem sou eu, pastor? Quem sou eu? Você é um filho amado de Deus. Deus vai pegar a tua história, Deus vai fazer coisas grandiosas na tua vida e vai mudar o conceito que você tem de você mesmo. Deus vai fazer você se enxergar como Ele te enxerga, um filho amado de Deus que tem muito potencial. Irmão, era para a gente estar ganhando muita vida para Jesus, era para a gente estar abalando as estruturas desse mundo. Sabe aquela história de Atos, aqueles que têm alvoroçado o mundo chegaram aqui? Nós temos que ser aqueles que alvoroçam o mundo. Deus quer fazer na tua história, Deus quer fazer na minha história, Deus quer fazer na história dessa igreja, mas a gente precisa entender o que Deus quer, a gente precisa entender o plano de Deus e falar, Senhor, eu aceito o que o Senhor está fazendo. Senhor, eu não vou desistir, eu vou seguir em frente. Senhor, eu tive mesmo um problema pessoal e isso quase me paralisou, eu estava pensando em desistir de tudo. Não, eu vou seguir em frente. Senhor, a minha vida espiritual estava de mal a pior. Senhor, fazendo uma análise honesta, eu estou longe da intimidade. Estou longe. A Laís deu um exemplo perfeito hoje. Você chegou na casa de alguém, a pessoa ela pode te tratar da melhor forma possível. Mas dificilmente a pessoa vai chegar para você e vai falar assim, vem cá, deita na minha cama. Eu já fui na casa do Michel e da Tayane algumas vezes. Aliás, aquele almoço está precisando, né? Gente, eu gosto de almoçar, gente. Vocês têm que entender. O pastor gosta de almoçar. Terminou o culto de domingo, convida que eu quero almoçar, né? Até porque na minha casa não vai ter almoço. Então eu preciso de alguém que tenha almoço. A gente quer, a gente está ocupado com outras coisas. Domingo é um dia corrido para a gente. Mas, parando para pensar aqui agora, a Laís já colocou o pé em cima do sofá deles. A gente já abriu geladeira, a gente já fez algumas gracinhas. Mas eles nunca falaram, vamos, todo mundo aqui, pula aqui em cima da cama. Sabe por quê, irmão? Porque tem um nível de intimidade que não é qualquer um que alcança. Você consegue entender isso? Com Deus é assim, tem muita gente aqui na igreja que está sentado no sofá, tirou o chinelo, botou o pé em cima e está se achando o máximo. Mas Jesus quer ter um nível de intimidade maior com você. Muito maior. A intimidade que Deus quer para a sua vida passa pela sua decisão de seguir em frente, de continuar acreditando que o que Ele tem é melhor, de continuar acreditando que Deus não errou nas escolhas dEle, de continuar acreditando que você é importante para o Senhor. Ainda que humanamente, realmente, a gente olha para nós mesmos e a gente fala, não sou ninguém. Mas para Deus, você é um filho amado. E esse filho que Ele tanto ama, Ele quer usar. Ele quer usar a mim e a você. Você pode ficar de pé no seu lugar? A gente vai louvar o Senhor com essa canção. E eu queria de verdade que você começasse a meditar em tudo que a gente conversou até agora. E que você deixasse o Espírito Santo falar contigo através dessa canção.
Depois que a gente cantar, eu vou fazer um desafio para você. E eu espero que você não ouça a minha voz, eu espero que você ouça a voz do Espírito Santo e atenda esse desafio. Vamos adorar o Senhor? Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e os males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Eu não tenho que andar, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Diga, eu não tenho que andar preocupado. Diga isso bem forte. Os cuidados e os males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Diga, meu futuro, o meu futuro está seguro em Tuas mãos. Não importa as circunstâncias, permanecerei firmado nas promessas do Senhor. Me fez. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Eu quero fazer um desafio para você. A gente está louvando essa canção e a letra dela é extremamente profunda. Sabe, você pode agora transformar essa canção em uma declaração para o Senhor. Você pode transformar essa canção agora em uma afirmativa diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu vou confiar em Ti. A minha esperança está em Ti. Até agora o Senhor me ajudou, até agora eu pude confiar no Senhor. Em todos os momentos o Senhor esteve comigo e eu não vou desistir. Sabe, eu estava pregando aqui e eu tenho certeza que o Espírito Santo estava falando com você. Você que chegou a pensar em desistir de alguma coisa. Eu não sei o que é, de verdade, você e o Espírito Santo sabem. Mas o Espírito Santo está falando para você hoje: não desiste. Talvez você queira vir pedir perdão ao Senhor no altar, dizendo assim: Senhor, eu quero confessar que eu fraquejei na minha fé.
Eu estava orando por um propósito, mas em algum momento eu comecei a arrefecer na fé. Eu comecei pouco a pouco a perder o gás. Eu comecei a desanimar. E eu já não oro como eu estava orando antes. Parece que eu já não creio mais como eu estava crendo. Você esteja orando por alguém da sua casa. Talvez alguém da tua família. Que você começou orando tão intensamente e agora você parece estar se conformando com a situação. Talvez você queira pedir perdão a Deus e dizer aqui diante dele: Senhor, eu continuarei. Senhor, eu reforço diante de Ti a minha fé e o meu compromisso. Eu não vou desistir, eu vou continuar orando, eu não vou parar. Talvez seja a sua vida espiritual que foi pouco a pouco se esfriando. Mas hoje você ouviu essa mensagem, você quer sair daqui hoje fazendo um concerto com Deus, dizendo: Senhor, eu sei, eu sou um filho amado do Senhor. Chega dessa história de dizer que acabou. Chega dessa história de dizer que tem um ponto final. Deus não colocou um ponto final na tua vida, não. Os homens tentaram colocar, Satanás tentou colocar, mas Deus te trouxe aqui e está dizendo para você: não acabou, não acabou. Então agora é a sua vez de dizer: eu vou fazer, eu vou continuar, eu vou além. Nós vamos repetir essa canção. Enquanto a gente canta de novo, você vai sair do seu lugar e vai se colocar aqui na frente. Com esse gesto você vai estar dizendo o seguinte: eu creio. E nós vamos orar juntos. Nós vamos orar e Deus vai liberar sobre a sua vida aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Vamos adorar o Senhor? Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Diga: confiarei, confiarei em Ti. Declare isso. Confiarei em Ti. Deixa vir no teu coração. Confiarei em Ti. Confiamos em Ti. Confiarei em Ti. Eu tenho mais uma pergunta. Alguns já estão aqui na frente. Talvez você está no seu lugar aí, com aquela luta, dizendo: ai meu Deus, eu quero ir lá na frente. Se você está com vergonha, chama a pessoa que está do seu lado. Se você está percebendo que tem alguém que quer vir aqui à frente, chega nessa pessoa agora e fala: você quer ir lá, eu vou contigo. Não deixa esse momento passar, não. Mas eu preciso fazer mais uma pergunta para você. Talvez você que está aqui hoje e nunca entregou sua vida para Jesus, você nunca fez essa decisão. Pastor, nunca eu disse: Senhor, eu entrego a minha vida, eu reconheço o Senhor como Salvador da minha história. A Bíblia diz que a gente tem que confessar com a nossa boca e crer com o nosso coração. Talvez você já creu com o seu coração, mas ainda não confessou com a sua boca. Se você quer hoje entregar a sua vida para Cristo, se você quer hoje entregar o teu coração ao Senhor, a tua história a Ele, eu também vou te convidar a sair do seu lugar e a vir aqui à frente. É um gesto de coragem, mas que vai mudar a sua vida. Talvez você já se decidiu,
Pastor, já aceitei Jesus, mas eu me afastei. Esse convite também é para você. Tem alguém aqui hoje que está afastado do Evangelho, ou que quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Hoje você quer que seja um marco na sua história. Deus te trouxe aqui para selar a tua história hoje. Você quer fazer isso hoje? Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Está todo mundo orando agora. Está todo mundo orando. Não se preocupe com quem está olhando. Eu vou orar. Ainda dá tempo de você vir para cá. Ainda que eu comece a oração e você queira vir, fica à vontade. Mas se o Espírito Santo de Deus está te chamando, não se prenda no seu lugar. Se o Espírito Santo de Deus está falando contigo, vem. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Continua orando, igreja. O Senhor está trabalhando. Deus está trazendo pessoas. Eu queria pedir a atenção apenas dos conselheiros. Se você está vendo alguém aqui na frente que está sozinho, isso. Ainda precisamos de uma conselheira aqui para estar orando conosco. Continue intercedendo. Tem algo acontecendo no reino espiritual nessa hora. Aleluia. Isso. Você pode me ajudar em oração nessa hora. Você pode começar a pedir ao Senhor que derrame bênção sobre essas vidas. Sabe, o Espírito Santo falou de forma poderosa com toda a igreja, mas essas pessoas aqui foram chacoalhadas pelo Senhor e desafiadas por Ele. Começa a pedir ao Senhor que caminhe junto com elas em todos os momentos, que aquiete o coração, que fortaleça a caminhada, que reative o ânimo. Começa a pedir ao Senhor que derrame sobre essas pessoas mais dele sobre nós, menos de nós mesmos. Senhor, em nome de Jesus, aqui diante do teu altar, ó Deus, tem uma multidão de pessoas. Senhor, essas pessoas, ó Deus, não estão aqui atendendo ao meu convite. Não estão atendendo, ó Deus, a um chamado que eu fiz, não. Elas vieram aqui porque a tua voz ecoou forte no coração delas. Pai, eu entrego a história de cada um, ó Pai. O Senhor sabe o que cada um está fazendo aqui. Talvez alguém aqui, ó Deus, estava esmorecendo na fé, pouco a pouco deixando de orar. Talvez aqui alguém quer mais intimidade contigo. Talvez alguém aqui estava enfrentando um grande problema, pensando em desistir de algo, mas o Senhor os trouxe aqui à frente. Meu Deus, em nome de Jesus, fortalece os teus filhos. Fortalece eles na caminhada, Senhor. Meu Deus, aqueles, ó Pai, que estão aqui se reconciliando contigo, entregando a vida para Cristo, eu te peço, Pai, confirma esses nomes no livro da vida. Senhor, derrama sobre a história deles, ó Pai, mais, ó Deus, bênçãos e mais poder. Que eles possam, Senhor Jesus, caminhar, ó Pai, guiados pelo Senhor. Que a história deles seja escrita apenas pelo Teu Espírito. Meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço, fortalece os corações. Dá novo ânimo, Pai, e abençoa o Teu povo. Essa é a oração que nós fazemos nessa noite, entregando o nosso coração e te agradecendo, Pai, porque o Senhor escolheu o dia de hoje para marcar a nossa história. E te pedimos apenas mais uma coisa. Nos ajuda, Deus, a sair daqui e testemunhar do que o Senhor fez. O Senhor está fazendo coisas tremendas na nossa vida a partir de hoje. Mas nós não queremos reter essa história. Nós queremos compartilhar essa história. Que o nosso testemunho do que o Senhor fez hoje possa impactar outras vidas para a glória e honra do Teu nome. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E de uma forma especial, com cada um que se reúne aqui hoje. Faz isso, Pai querido, hoje e todo sempre. Amém e amém. Dá um abraço nessa pessoa que está do seu lado e faz essa declaração com a gente. Diga a ele: confiarei. E confiarei em ti. Confiarei em ti. Confiarei.